Olá, começa agora o Brasil Eleitor. E no programa de hoje, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, fala dos desafios que irá enfrentar nesses próximos 2 anos e que estará à frente do tribunal. Conheço, militei aqui como advogado e penso que é um momento de muita importância poder atuar no judiciário eleitoral num ano de eleições presidenciais. E ainda, que tal ser mesário durante as eleições? Este é o convite do TSE. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente, faça a história da democracia. Os prejuízos no bolso do contribuinte quando o eleitor deixa de votar. Está difícil entender as expressões da Justiça Eleitoral? O glossário do TSE dá uma mãozinha. Escrutinador? Nunca nem ouvi falar. Alguém que trabalha com escrutínios, né? E uma entrevista que você só vê aqui. O ator Matheus Assergali fala sobre voto, eleições e política brasileira. Eu acho que o prefeito, o senador, o presidente, o governador, são pessoas que meio que você contrata para trabalhar lá no seu estabelecimento, no caso, para trabalhar na sua vida. Você confere todos esses assuntos agora, no Brasil Eleitor. Depois de tomar posse, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, falou pela primeira vez sobre os desafios a serem enfrentados por ele nos próximos 2 anos e que estará à frente do tribunal. Um deles é garantir o sucesso das eleições gerais de outubro. Veja na reportagem. O ministro Dias Toffoli chega à corte do TSE num momento especial. Em outubro, mais de 142 milhões de brasileiros vão às urnas escolher os novos representantes. Conheço, militei aqui como advogado e penso que é um momento de muita importância poder atuar no judiciário eleitoral num ano de eleições presidenciais. E o presidente pretende dar uma atenção especial a todos que estão envolvidos no processo eleitoral. Tentaremos exatamente poder dar uma melhor acolhida aos advogados, ao Ministério Público, aos servidores para atuarem de tal sorte que o desempenho da Justiça Eleitoral seja, como vem acontecendo ao longo da história, cada vez mais aprimorado. Quem ganha com isso é o cidadão, quem ganha com isso é a nação brasileira. Enquanto estiver à frente do TSE, o ministro Dias Toffoli quer ampliar a parceria com os tribunais regionais. Eu privilegiarei uma integração entre os TREs e uma atuação harmonizada com os presidentes de todos os tribunais regionais eleitorais e respectivos juízes e servidores. O presidente também falou sobre o financiamento de campanha. Nestas eleições, ainda haverá o sistema de contribuição por parte de pessoas jurídicas. Mas um outro ponto que eu entendo extremamente relevante é que as campanhas tenham um teto de gastos. Outro tema da primeira entrevista exclusiva foi a mini-reforma eleitoral. Eu entendo que a ampla maioria dos seus dispositivos, ou quase a sua totalidade, a princípio eu entendo que é passível de aplicação, mas isso a Corte ainda vai decidir. Assim que a Corte decidir sobre isso, se decidir pela aplicação da lei aprovada em dezembro do ano passado, já nessas eleições, de imediato nós já estamos preparando uma eventual alteração nas resoluções para que, quando chegarmos a 10 de junho, que se iniciam as convenções partidárias, estas resoluções já estejam de maneira adequada e todos os partidos, todos os candidatos cientes das regras do jogo. O novo presidente do TSE espera estreitar a relação da Justiça Eleitoral com os partidos políticos. Naquilo que é a parte administrativa de realização das eleições, nós temos que contar com a colaboração, nós temos que escutar e nós temos que ouvir os partidos políticos, que são exatamente os entes que a Constituição estabeleceu como os intermediários, aqueles que são os mediadores entre a sociedade e o acesso aos cargos, aos mandatos, ao poder. Para ele, o país tem muito o que mostrar para o mundo, mas também o que aprender. A nação brasileira tem muito o que mostrar ao mundo em matéria de eleições presidenciais. A urna eletrônica é um exemplo, mas também nós temos nesses intercâmbios muito o que aprender, muito ao que compreender. E é necessário que a nação brasileira, através da sua justiça eleitoral, mostre ao mundo a firmeza e a consolidação da sua democracia.
eleição gera custos. É energia, maquinário, segurança e por aí vai. A média de gastos por eleitor é de R$ 3,63. Por isso, quem deixa de ir às urnas causa prejuízo a todos que pagam impostos. Só nas eleições gerais de 2010, o rombo financeiro gerado por quem deixou de votar foi de quase R$ 200 milhões. Anderson é gerente de uma empresa que realiza festas, shows e transmissão de futebol. Ele conta que antes de começar cada projeto, trabalha com uma informação fundamental, o número de pessoas que deve comparecer ao evento. Com base nisso, é possível planejar tudo bem direitinho e saber quanto o evento vai custar por pessoa e assim evitar prejuízos. Tudo tem um custo. Desde de um copo descartável até o chefe de cozinha, que você tem que pagar um horário a mais para ele ficar na casa. Onde que as pessoas esperando, porque você sempre está esperando que venha aquele número de pessoas. Se não vier, o prejuízo é garantido. E organizar uma eleição também exige muito planejamento e investimento. Cada eleitor tem um custo calculado em R$ 3,63. E quando um eleitor não comparece às urnas, além do custo para a democracia, há também o prejuízo financeiro. Na última eleição, em todo o estado de São Paulo, quase 5 milhões de eleitores não foram votar, o equivalente a mais de 16% do total de 30 milhões. Como o investimento com a eleição foi de 55 milhões de reais, o prejuízo por conta dos faltosos alcançou os 8 milhões. Nós temos vários custos envolvidos nesse processo eleitoral. Então, por exemplo, os mesários, nós temos o auxílio alimentação, que é dado para esses mesários que trabalham no dia da eleição. Isso é um custo altíssimo no estado de São Paulo, porque nós, por exemplo, nesta eleição nós vamos convocar quase 500 mil mesários, então é um custo bastante alto. Temos o transporte das urnas eletrônicas, tanto para os locais de votação, como esse recolhimento depois da eleição das urnas. Envolvem também a confecção de impressos, né? Tem vários impressos que são feitos para a eleição, como, por exemplo, o caderno de votação, que é onde tem o nome do eleitor, né? Que é assinado no momento da votação. Você sabia que, assim como um evento, a eleição também tem um custo, significa prejuízo em caso de ausência? Sim, claro, tenho conhecimento disso. Só não sabia o valor. Não sabia mensurar isto, né? Isso eu não sabia em relação a esse custo. Eu tinha alguma ideia, mais ou menos assim, mas isso eu não sabia. É um prejuízo para nós, para a nossa nação. Nós temos que votar. Temos que ir lá escolher. Nós fazemos campanhas toda eleição. É uma campanha que é conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral, é veiculada em todo o país. Antes dessa campanha são feitas pesquisas junto ao eleitorado para saber qual seria a mensagem mais motivadora em relação àquele ano, àquele momento que o país está vivendo. E são desenvolvidas essas campanhas realmente para incentivar o eleitor a comparecer, a aproveitar esse momento, que é só cada 2 anos. Então, nesse sentido, nós veiculamos em rádio, televisão, muitas vezes cartazes, folhetos. Esse ano, que é uma eleição muito complexa, nós vamos fazer aquela colinha que tem a ordem de votação para ficar fácil para o eleitor. Ou seja, a Justiça Eleitoral, ela utiliza todos os meios possíveis para incentivar o comparecimento. Tire o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Está difícil entender as expressões da Justiça Eleitoral? O glossário do TSE dá uma mãozinha. Não sai daí, eu volto em instantes. Não é raro a gente se deparar com palavras que não são comuns no nosso dia a dia, não é mesmo? E as expressões, os vocábulos eleitorais não estão de fora. Por isso, o TSE oferece o glossário eleitoral, que é cuidadosamente estudado por uma turma para lá de especial. Escrutínio. Você sabe o que é? Escrutínio? Não sei. Não sei. Escrutínio é o processo de apuração dos votos. E agora, você saberia definir o que é escrutinador? Escrutinador? Nunca nem ouvi falar.
Alguém que trabalha com escrutínios, né? Deve ser alguém que trabalha em escritório escrevendo alguma coisa. Escrutinador não é que mexe com votação? Então vamos lá. Escrutinador é a pessoa convocada para trabalhar na apuração dos votos de uma eleição. Você acha a linguagem usada pela Justiça Eleitoral difícil? Ela é difícil porque grande parte da população não tem o conhecimento necessário para entender. A partir do momento que você tem um certo conhecimento, é fácil. Para nós leigos fica difícil. Teria que ser um pouquinho mais amena essa linguagem. Vira e mexe, essas palavras aparecem durante as eleições. É de deixar qualquer um confuso. Mas desde 2007, o TSE publica o Glossário Eleitoral, um dicionário para facilitar o entendimento dessas expressões. Hoje já são mais de 300 verbetes. A gente teve a preocupação de delimitar o projeto em termos nacionais brasileiros, mas com abrangência que pudesse atingir a todos aqueles que estão buscando o conceito, a definição, o entendimento de palavras e expressões que por vezes são um pouco mais complicadas para o público leigo. Diante da riqueza do vocabulário, o TSE criou uma comissão multidisciplinar permanente para coordenar as publicações impressas e na internet. E tem bacharéis em direito, historiadores, bibliotecários. Agora, quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar todo esse processo é a chefe da seção de legislação, Cecília Montenegro. Cecília, como é que vai funcionar o trabalho da comissão na prática? O glossário eleitoral brasileiro é composto de 326 verbetes atualmente. Na prática, essa comissão foi criada para nos reunirmos e avaliarmos a possibilidade de incluirmos novos verbetes. À medida que o tribunal vai mudando a sua jurisprudência, vai haver necessidade de novas expressões serem inseridas no glossário. Agora, outras também vão sair, não é isso? Sim, vamos fazer essa avaliação e ver a possibilidade, se seria necessário, excluir algum dos verbetes já incluídos. E olha que legal, qualquer pessoa pode enviar uma sugestão e a gente descobre agora o que precisa ser feito. Antônio, o que o cidadão precisa fazer para enviar a sugestão de uma palavra nova? Para onde que ele deve enviar? Acessar o portal do TSE através do endereço eletrônico www.tse.jus.br e, posteriormente, acesse o e-mail e mande a sua sugestão de verbete para que a comissão faça essa avaliação da inclusão desse termo no glossário eleitoral brasileiro. Agora, vai ter que defender com garra a inclusão dessa palavra, né? Sem dúvida. Como qualquer processo de seleção, o cidadão deve fazer a sua justificativa, ou seja, para que a comissão faça, sobre critérios objetivos, a inclusão desse novo verbete ao glossário eleitoral brasileiro. Nós vamos disponibilizar até o final do ano uma versão impressa, porque nem todo mundo pode acessar via eletrônica, mas nós vamos ter também a versão eletrônica atualizada e há um projeto em parceria com a nossa tecnologia da informação de disponibilizar em diversos aplicativos para que o usuário, o leitor, ele possa acessar inclusive no seu próprio celular, por exemplo. Você já pensou ter em mãos um dispositivo para fazer denúncias de crimes eleitorais? Vou te dar um exemplo. Você encontrou algo de errado com uma campanha eleitoral. A propaganda de um candidato com foto e tudo no meio da rua antes do prazo previsto para fazer campanha. Aí você fotografa pelo celular o cartaz e manda direto para a ouvidoria eleitoral. Lá, a denúncia será repassada para um juiz eleitoral. Pois é, essa ferramenta existe e já está funcionando. Com a nova ferramenta, qualquer cidadão que flagrar um possível crime eleitoral vai poder registrar o fato na hora e enviar a denúncia à Justiça Eleitoral pelo celular mesmo. A Lair já baixou o aplicativo e se sente responsável por ajudar a fazer uma eleição mais limpa. Com o aplicativo você tem a facilidade de encaminhar pelo próprio aplicativo, te traz uma certa segurança. Às vezes nem todo mundo tem tempo de trazer uma denúncia no TRE. Então com o aplicativo torna mais fácil porque você pode pegar de qualquer lugar. O aplicativo ganhou o nome de Pardal por ser um dispositivo de fiscalização como os aparelhos que flagram as imprudências dos motoristas nas ruas. Só que nesse caso,
O foco é a conduta dos candidatos nas eleições. Ele pode ser baixado de graça. A ideia é que os eleitores façam denúncias de forma anônima ou não, mas com sigilo garantido. Ele entra no Google Play e lá tem a opção de baixar o aplicativo Pardal. Para o web também, ele pode entrar na nossa página, no caso do TRE de Mato Grosso, entrando no tre-mt.gov.br, que tem uma logo que ele pode acessar o sistema. Todas as denúncias vão para a Ouvidoria Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Elas são checadas e encaminhadas para o juiz da região apurar onde aconteceu a denúncia. Até meados de maio, do total de queixas recebidas, 45% são de propagandas irregulares em veículos ou eventos, 18% por compra de votos, 9% dos casos são de promoções de candidatos nas redes sociais. A gente abre a denúncia, analisa o material que o eleitor mandou e aí a gente consulta, né, as resoluções de encaminhamento e encaminha para o juiz da região, da localidade da ocorrência, para providências cabíveis. Seria poder de polícia, mandar retirar, notificar o pré-candidato, esse tipo de coisa. O Pardal recebeu atualizações da equipe técnica do TRE aqui do Mato Grosso e deve ser adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral como ferramenta a ser utilizado em todo o país. Mas atenção! Uma ferramenta poderosa como essa deve ser usada com responsabilidade. Quem prejudicar ou denegrir algum candidato por meio de envio de provas falsas vai ser punido. Apurando que for uma denúncia falsa, uma denúncia criminosa, nós temos todas as maneiras, com apoio também da Polícia Federal, por exemplo, de identificar essa pessoa e ela responder criminalmente também por essa denúncia falsa. Eu acho de extrema importância você poder fotografar ou filmar um ilícito eleitoral na hora que ele está acontecendo e mandar para o Tribunal Regional Eleitoral em tempo real. Também por ser anônimo, às vezes a pessoa tem receio, né, de se envolver em alguma coisa, mas ela pode exercer sua cidadania. Então, acho que uma ferramenta de democracia para o cidadão é interessante, bacana. E no próximo bloco, o ator Matheus Nascergalli recebe a equipe do Brasil Eleitor no Rio de Janeiro e fala sobre voto e política brasileira. Não sai daí, eu volto em instantes. O que você costuma fazer no domingo? Descansar, brincar com os filhos, estudar, ver o Brasil Eleitor? Pois bem, o TSE quer te fazer um convite para o domingo, mas lá em outubro. Dá só uma olhada. O que você costuma fazer aos domingos? Ficar em casa. Ficar com a família. Ler em casa. Curtir aqui a natureza. Descansar. Mas em ano de eleições gerais, a Justiça Eleitoral convida o cidadão a ter um domingo diferente. De que forma? Sendo um mesário voluntário. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. A campanha está nas emissoras de rádio e TV de todo o país. O objetivo é estimular a participação voluntária dos brasileiros. É a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? E para participar é fácil. Basta o eleitor ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. O cadastro pode ser feito pela internet no site do TSE. Basta clicar no link Eleitor na barra superior azul. Depois em Mesário, indicar o estado e preencher o formulário de inscrição, informando, por exemplo, o número do título e a data de nascimento. E olha que vantagens não faltam. A gente oferece 2 dias de folga no trabalho por dia convocado pela Justiça Eleitoral. Além disso, o mesário recebe um auxílio alimentação no dia da eleição, então ele não tem essa despesa. Se esse mesário for um estudante, né, de universidades e a universidade dele tiver credenciada ou conveniada com o Tribunal Regional Eleitoral, geralmente esse mesário também vai fazer jus a créditos adicionais nas disciplinas que ele cursa na universidade. A gente também não pode esquecer do desempate em concursos públicos, né? O nosso mesário, ele também tem essa vantagem. Mas há restrições. De acordo com o Código Eleitoral, não podem ser mesários, candidatos, os cônjuges e parentes até o 2º grau, integrantes de diretórios de partidos políticos, autoridades, agentes policiais ou funcionários em cargos de confiança
liderança do Executivo, quem faz parte do Serviço Eleitoral e eleitores menores de 18 anos. Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Sabe quem é o convidado de hoje do Brasil Eleitor? Vou dar uma dica. Ele fez o maior sucesso com o personagem João Grilo no filme O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna. É ele mesmo, Matheus Nastergalli. O artista, que é consagrado tanto no teatro como na TV e no cinema, recebeu a equipe do Brasil Eleitor no Rio de Janeiro, na casa onde mora. Vamos ver como foi esse papo? A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Pobre lá tem teoria, pobre só tem desgraça. Uau, quem sou eu? Um pobre grilo que não vale nada. Meu nome é Matheus Nastergalli, eu sou ator, diretor. E tô aqui para falar um pouco da minha relação com o voto. Eu fiquei tentando me lembrar da minha juventude, na minha casa, como era essa coisa do momento de votar. E me dei conta de que isso não era forte na minha adolescência, na minha infância e provavelmente porque isso não era uma discussão nacional. Eu sou de 68 e acho que sou o filho de um período obscuro, assim. Eu acho que o prefeito, o senador, o presidente, o governador, são pessoas que meio que você contrata para trabalhar lá no seu estabelecimento, no caso, para trabalhar na sua vida, né? Acho que existe uma inversão disso na sensação das pessoas e principalmente na sensação dos governos, assim. Existe toda uma honraria que se deve ter diante de autoridades políticas, que eu entendo muito bem, mas me parece uma inversão dos valores, assim. Eu acho que os políticos deveriam reverenciar seu povo, né? Uma vez que trabalham para eles. As pessoas estão ficando bravas com isso, assim. São muitos anos de trabalho para que você não tenha ainda nem educação, nem saúde, nem transporte, nem infraestrutura básica. Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer, dos ferimentos que a polícia lhe fizer. Você faz o Alto da Compadecida, ou quando você faz a Saramandaia, por exemplo, você sabe que você está tendo você está falando para muitas pessoas muito politicamente, são textos políticos, né? Dias Gomes é político sempre, e muito libertador, e Suassuna também, né? O Alto é uma comédia muito política. Minha Nossa Senhora, só tendo sido abençoada por meu pai de Padeciço. Acho que eu coloco o Alto da Compadecida muito como um exemplo do que eu acho uma boa comédia, sabe? Que consegue ser entretenimento, consegue falar com todas as pessoas. Estou falando dos níveis culturais mesmo, não só sociais, mas da cultura das pessoas, porque as crianças podem ver, os adultos podem ver, e é político, né? E é político, tá ali, tem uma questão colocada, né? Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. A minha resposta pessoal é procurar nos meus trabalhos dizer o que eu penso do mundo e criticar o que eu acho que deve ser criticado e elogiar o que eu acredito que seja a liberdade. 3 dias passei em cima de uma cama para morrer e nenhum copo d'água me mandaram. Diga ao capitão Severino. Ele me chamou de capitão? Chamou. Porque o senhor não gosta? Eu sempre vou tentar votar evitando o negócio, o comércio, pensando na gente como ser humano, assim. Mas vocês entendem o que eu quero dizer?
Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. O Brasil Leitor fica por aqui, mas nem por isso a gente deixa de se ver. É que no site do TSE você encontra esse programa e todos os outros que já foram ao ar. Olha, tem muita reportagem por lá, viu? Se você tem alguma dúvida eleitoral, a resposta pode ser encontrada em uma das edições do Brasil Leitor. Agora, se você tem alguma pergunta, curiosidade sobre a justiça eleitoral, escreva, sugira um assunto para a gente fazer a reportagem. Para isto, basta escrever para o endereço brasileitor@tse.jus.br. Eu estou esperando, hein? A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.